Aleluia. Encontraram aí o Salmo 133? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba e a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Amém. Pai querido, estamos aqui, fale conosco nessa tarde, fale conosco nesse momento de celebração, de adoração, nesse momento, Pai, onde nós estamos aqui para recordar, ó Deus querido, e anunciar a morte do Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Nós clamamos a Ti que todo ladrão da semente, aquele que vem para assaltar a palavra, que ele seja neutralizado, em o nome de Jesus Cristo, e que Teu Espírito possa ter liberdade para falar conosco, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, gente? Pode se assentar, querido. E eu gostaria de continuar falando sobre o relacionamento entre irmãos. E a primeira coisa que nós devemos saber, eu estou falando sobre relacionamento entre irmãos, estou falando sobre crescer em maturidade. E a primeira coisa que nós devemos saber em relação ao nosso relacionamento com os nossos irmãos é que nós somos membros do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo, mas você também é membro dessa igreja. Você é membro do corpo e você é membro dessa igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo junto com você. Então, se eu sentir uma dor aqui, Samai também vai sentir, o Will também vai sentir. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se eu estou unido a Jesus, eu sou um espírito com Jesus. Você também é unido a Jesus? Então você está unido a Jesus, eu estou unido a Jesus e nós estamos unidos ao corpo de Cristo. Então, cada um de nós, quando nos entregamos a Cristo, fomos feitos um com Ele. 1 Coríntios, alguns textos que eu vou ler, eu não vou parar, mas você pode anotar. 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Somos um corpo nessa tarde aqui. Amém, querido? Um corpo. Efésios 5,30 diz: porque somos membros do seu corpo. Então, na condição de igreja do Senhor, nós estamos tanto ligados a Cristo, quanto também ao corpo. Diga: eu estou ligado a Cristo, e estou ligado ao meu irmão. Olhe para ele aí do lado aí. Aí, ó. Você está ligadaço a ele aí. É o que é, Ana? Romanos 12, verso 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Mas se eu não tenho comunhão com o corpo, eu não tenho comunhão com Cristo. Eu não posso participar de Cristo se eu não participar junto com você do corpo. Porque a nossa comunhão com Cristo envolve nossa comunhão com os irmãos. Diga comigo: a minha comunhão com Cristo tem tudo a ver com a minha comunhão com os irmãos. É isso, irmão. Não tem como eu conviver com Jesus sem conviver com você. Eu estava um dia, na década passada, orando ao Senhor, e naquela época, eu era muito ligado à adoração, até hoje sou, adoração música, né? E tinha aquelas músicas assim: eu quero me apaixonar, eu estou apaixonado e tal. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo assim: Jó, muitos dos que cantam, e até muitos dos que fizeram essas músicas, dizendo que estão apaixonados, eles até tentam ser apaixonados por mim, mas eles não são apaixonados pelo corpo. O Senhor me mostrou algumas pessoas que cantavam na época sobre paixão por Jesus, mas não tinham paixão pela noiva. Terminava o culto, eles não queriam saber de ninguém, eles fugiam, não apertavam a mão de ninguém, eles não se confraternizavam com o corpo de Cristo. São artistas, são estrelas que não pegam na mão da turma. Jesus, que é a estrela da manhã, a Bíblia diz em Mateus 14, 22, 23, que ele despediu as multidões. Jesus terminava o culto, ele ia conversar com a turma: e aí, Ana, como é que está a faculdade? Samai, e lá no Isaú, minha filha? Amém, vai a paz, minha irmã, aleluia, glória a Deus, meu filho, Deus abençoe você. A Bíblia diz que Jesus despedia as multidões. A estrela da manhã, ele terminava o culto, ele não saía pela porta do fundo, ele ficava para conversar com o pessoal. Mas hoje a gente tem uma galerinha aí que não quer encostar em ninguém. É claro que a igreja também hoje é uma igreja idólatra, que se ele encostar vai arrancar pedaço de orelha, vai puxar, vai querer arrancar a blusa, porque a igreja também é idólatra e vai querer tirar foto com o cara. E é por isso que muitas vezes até o cara sai, porque a igreja não sabe receber um irmão em Cristo. Porque se entrasse um irmão famoso aqui, todo mundo ia me deixar aqui para tirar foto com o irmão. Ou então ia lutar: meu Deus, ali está fulano ali, meu Deus, termina logo o jogo, eu quero tirar foto com ele ali. Então, queridos, se eu sou um com Jesus, eu sou um com você. Amém? Amém. Aleluia. E esse vínculo de unidade é um vínculo espiritual.
Não é um vínculo apenas do porquê nós estamos aqui cantando, estamos juntos uns com os outros, não. Esse vínculo vem do Espírito Santo. É o Espírito que faz essa aliança entre a minha pessoa e a sua pessoa. Efésios 4:3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então quem nos une é o Espírito. Unidade vem por meio do Espírito Santo. Não é porque você está aqui reunido nesse lugar que você é um comigo. Você é um comigo porque o Espírito Santo te uniu a mim. E a nossa unidade, a nossa comunhão, a relação entre irmãos é a relação mais importante que podemos ter nessa terra. Você sabia que a minha relação com o Diogo, o meu relacionamento com ele, é mais importante do que o meu relacionamento com a minha família natural? Claro, se a minha família natural também for crente em Jesus e tiver a mesma unidade com o Espírito Santo, aí vai estar no mesmo nível. Mas o seu relacionamento com o seu irmão vale mais do que o relacionamento com a sua família. E aí agora pegou. Sabe por quê? O relacionamento com sua família é um relacionamento temporal. O relacionamento que você tem com seu irmão é um relacionamento eterno. O nosso relacionamento aqui é muito mais importante do que o relacionamento com a nossa família no sentido de eternidade. É claro que você vai cuidar da sua casa, cuidar dos seus familiares, cuidar do seu povo, mas o relacionamento que vai durar para a eternidade é o relacionamento dos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Qualquer outro relacionamento é temporal. Agora o nosso relacionamento aqui com os nossos irmãos é um relacionamento eterno. Nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Eu também sou. E aí nós somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Aleluia. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 3,26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 4,6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Amém? Filhos do mesmo Deus. E somos irmãos em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos estar em unidade. Glória a Deus. Romanos 8,29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Estou trazendo para você uma grande verdade nessa tarde. Nós somos irmãos, nós não podemos perder isso de vista. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos membros de uma grande família. Nós temos Deus como o nosso próprio Pai, gente. Jesus é o nosso irmão maior. E nós somos irmãos de todos aqueles que são filhos de Deus. Sabia? Este parentesco aqui nosso, que foi forjado pelo Espírito Santo, essa nossa irmandade aqui é ainda mais forte que o parentesco carnal. É um parentesco eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nem todos os homens são nossos irmãos, porque nem todos são filhos de Deus. Existe uma teologia chamada universalismo, que considera todo mundo como filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não, não é não. Filho de Deus é aquele que nasceu de novo. Os demais são o quê, Jó? Criaturas. Foram criados. Mas até que recebam a Jesus e nasçam de novo, eles não são filhos. O que Jesus diz aos discípulos? Ide pelo mundo, pregar o evangelho. Ao quê? A toda criatura. Então, os nascidos de novo são nossos irmãos. O restante, criatura. Irmãos, e qual é a base do nosso relacionamento uns com os outros? Qual é o fundamento, o alicerce? Aquilo que mantém a unidade firme é o amor. O amor é o que mantém a nossa unidade firme. Tem vários aspectos a respeito do amor. O amor de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor entre os cônjuges, o amor ao inimigo, não diabo, inimigo humano, pessoa que está perseguindo você, que Satanás não tem jeito, né? Mas o amor que nós estamos falando aqui é o amor fraterno, o amor fraternal, o amor entre irmãos. João 13:35 mostra de qual forma nós vamos ser conhecidos pelo mundo. João 13:35. Sabe como é que nós vamos ser conhecidos pelo mundo? Cantando a melhor canção.
Nós vamos ser conhecidos pelo mundo quando a música de Josué no lugar mais alto tiver 11 milhões de visualizações, 3 milhões de likes, aí nós vamos ser conhecidos pelo mundo. Pode até ser conhecido como artistas, mas para ser conhecido no mundo, para ser conhecido como discípulo de Jesus, João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que a turma vai conhecer a gente aí fora? Se nós tivermos amor uns pelos outros. Como é que o pessoal vai identificar o corpo de Cristo? Através do amor entre os irmãos. João 13:34 vai mostrar um outro mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por que esse mandamento é novo? Porque Moisés tinha dado um mandamento antigo. E qual era o mandamento de Moisés? Não precisa abrir não, continue aí. Levítico 19:18 diz assim: amarás ao teu próximo como a quem? Como a ti mesmo. Então eu vou, no mandamento de Moisés, amar o William como eu amo a mim mesmo. Agora, qual é a diferença do mandamento de Jesus? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Pegou aí? O novo mandamento é qual? Eu não vou mais amar o William como eu amo a mim mesmo. Eu vou amar o William como Jesus me amou. Quem pode falar aí? Uau! Gente, eu não posso mais amar Cezinha ou Samai como eu amo a mim mesmo. Eu tenho que agora amar os meus irmãos como Jesus me amou. E como é que faz isso? Como é que eu consigo? Você não consegue. Porque a nossa natureza é fraca, o nosso amor é fraco, o nosso amor é falho. Um dia a gente está amando todo mundo, um dia a gente está beijando todo mundo, e no outro dia a gente está de cara fechada para todo mundo. É bipolar. Se a gente andar no nosso amor é assim: rapaz, fulano passou por mim e não falou. É o bipolar. Mas se nós temos o amor de Jesus derramado em nosso coração, nós amamos as pessoas com o amor de Jesus. Romanos 5:5 diz assim, que o amor de Deus é derramado, é outorgado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então eu preciso amar você da mesma forma que Jesus me amou, mas eu não consigo fazer isso na minha natureza, eu não consigo fazer isso com o meu amor. O que eu vou fazer? Eu vou amar você da mesma forma que Jesus me amou, usando o amor de Jesus. Tudo, irmãos, que nós vamos fazer no reino, nós vamos ter que usar a natureza de Jesus para isso, porque nós não conseguimos fazer isso na nossa própria natureza, só com a natureza dele. E como é que eu faço para que a natureza dele opere em mim? Aí agora perto dele, adorando, orando, buscando, jejuando, que ele cresça, que eu diminua, pedindo a Jesus que cresça em você, para que você possa amar as pessoas, não mais com o seu amor, mas com o amor de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de falar de alguns conflitos que nós precisamos resolver no corpo de Cristo. Algumas coisas que podem gerar conflitos na nossa comunhão. Mas o Senhor tem solução para cada caso. O Senhor e a sua palavra tem solução para cada caso em relação à comunhão. O primeiro conflito é se eu pecar. Anote aí. Nós vamos conversar a respeito disso. O segundo conflito, se o meu irmão pecar. Terceiro conflito, diferença de opiniões. O quarto conflito, barreiras interiores em relação ao irmão. Primeiro conflito, se eu pecar. O que acontece quando eu peco? Primeira coisa que acontece quando eu peco, a minha consciência me acusa. Se eu sou filho, primeira coisa que acontece é uma barreira imensa na minha consciência. Até que eu me conserte, a minha consciência vai estar me acusando. A outra coisa que acontece quando eu peco, o Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30 diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu peco, o que acontece comigo? Eu perco o gozo, eu perco a alegria, eu perco a paz. E aí eu passo a ter um conflito interior. Eu estou tratando de um filho de Deus verdadeiro. Porque tem gente que peca e não está nem aí. E tem um filho verdadeiro que já está pecando tanto, que cauterizou, não está nem mais ligando para o que é pecado. Porque o coração está endurecido. Mas o filho de Deus sensível, quebrantado, o filho de Deus que ora, Senhor, quebranta meu coração, me dá um coração quebrantado. Ele cometeu um pecado, gerou um conflito no coração dele. Até as nossas orações são interrompidas quando nós pecamos. 1 Pedro 3,7, Pedro falando a respeito do casal, homem e mulher, ele fala sobre esse princípio. Do mesmo modo, vocês, maridos, usem de consideração no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom e da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, discutiu com a esposa, as orações foram interrompidas. Mas será que esse princípio só vale para marido e mulher? Será que esse princípio também não vale para a igreja do Senhor? Um irmão que está ou lá ou cá com outro? Eu acredito que o princípio é geral.
Segundo conflito, o nosso pecado é uma barreira também na comunhão com os nossos irmãos. Nós podemos ter pecado contra um irmão ou não pecado contra o irmão. Em qualquer caso, o nosso pecado afeta a nossa comunhão com os demais. Eu pequei só entre mim mesmo e Deus. Cometi esse pecado, ninguém está sabendo. Mas mesmo eu tendo pecado sem ninguém estar sabendo, a congregação é afetada. Acã, estão lembrados dele? Roubou uma capa babilônica, roubou uma cuia de ouro. Israel perdeu por conta de um cara. Está entendendo? Então por isso nós precisamos andar na luz com todos neste lugar, para que nós possamos manter comunhão. 1 João capítulo 1 verso 7 diz: se porém andarmos na luz, ou seja, se nós somos verdadeiros aqui nesse lugar, se porém andarmos na luz uns com os outros, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para que o nosso pecado seja perdoado, nós devemos andar na luz uns com os outros. Isso significa que nós devemos ser transparentes aqui. Aleluia. E se eu não confesso o meu pecado, tem consequência, viu? Abrindo um parêntese, falando a respeito do pecado, que nós estamos falando sobre comunhão, mas abrindo um parêntese, se eu não confesso o meu pecado, eu vou ter consequências. A primeira é a acusação da minha consciência. Outra coisa que acontece quando eu peco, vai afetar a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com os meus irmãos. E aí o que vai acontecer? Eu vou passar a fingir. Se eu não confesso o meu pecado, agora eu vou ser um crente fingido. E aí vai afetar o meu físico. Salmos 32:3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Calou o pecado, escondeu, começa a ficar até doente no físico. E existem casos que até morte física acontece. No caso de Ananias e Safira, eles pagaram com a vida por ter mentido ao Espírito Santo. E no caso da igreja de Coríntios, que Paulo diz: por isso há entre vós muitos fracos, outros doentes e outros que já dormem. Eu sempre tenho dito a você que esse dorme aí não é o dormir fisicamente, o repouso do sono. Esse dormir aí é morte física mesmo. Da mesma forma que Jesus falou para os discípulos: Lázaro adormeceu, Lázaro dormiu. Ou seja, Lázaro morreu. É a mesma palavra. Mas o terceiro conflito entre irmãos. Primeiro conflito é quando eu peco contra Deus, aí eu estou gerando um conflito na comunidade. O segundo conflito é quando eu peco contra o meu irmão, eu estou gerando um outro conflito. O terceiro conflito é diferenças de opiniões. O Senhor, Ele não deixou um mandamento claro a respeito de algumas coisas na palavra de Deus. E aí nós devemos fazer o quê? Evitar os conflitos quando uma coisa não é clara. Abra comigo Romanos, vou esperar você. Existem algumas coisas que nós não temos um mandamento claro do Senhor. E aí nós temos que ser maduros para saber resolver esse tipo de situação. Romanos 14. Quem abriu, diga amém. Então o verso 22 vai dizer assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo está falando a respeito aqui? Ele está falando a respeito de alimento nesse capítulo. Tinha pessoas que criam que podia comer tudo. Tinha outras pessoas que criam que só podia comer legumes. Tinha pessoas que criam que todos os dias eram iguais. E tinha pessoas que acreditavam que determinados dias era mais santo do que os outros dias. E lendo esse capítulo 14 de Romanos, Paulo falou: gente, quem come de tudo, para o Senhor come. E quem não come, para o Senhor também não come. Eu queria ler na nova versão transformadora esse verso 22 que eu li para você e o 23. É muito claro, diz assim: você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Romanos 14:1 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Quarto conflito: barreiras interiores contra o irmão. É um outro conflito dentro da congregação. Toda igreja enfrenta essa dificuldade. Porque existem algumas pessoas que criam barreiras no interior uns com os outros. São coisas simples que muitas vezes geram barreira no seu coração contra o seu irmão. Por exemplo, julgar o irmão no nosso interior. Por alguma conduta, por alguma atitude dele. Talvez ele passou por você e não te cumprimentou. E se você é um crente imaturo, se você é menino, se você é criança, você vai se abater por isso. E você vai falar assim: o que fulano pensa que ele é? Ele passa por mim e não fala. Isso é coisa de neném. Isso é coisa de criança, de bebê. Isso é infantilidade. E se o irmão não falou com você, você vai lá e fala com ele, porque aí é coisa de adulto.
É coisa de maduro, é coisa de gente que está crescendo em Deus. Vamos parar com criancice, irmão? No meio da igreja de Deus? Uma outra coisa que gera conflito interior é dar ouvidos a conversas duvidosas. Fiquei sabendo aí que isso mais... Não, você está... É sério a coisa? Não, eu não sei. Aí começa gerando uma conversa duvidosa. Daí a pouco você chega aqui na igreja, quando você olha para essa mais assim... já não é mais a mesma pessoa. Porque você deu ouvido a uma conversa duvidosa, foi gerada uma barreira dentro do teu coração. E nós queremos a glória de Deus, e para que essa glória desça, vai ter que ser acertado. Um outro conflito, uma outra barreira interior que pode ser gerada entre um irmão e outro, é rejeitar o irmão por conta de algo que ele fez e você não gostou. Ele fez algo na inocência, ou talvez ele fez querendo, e você não gostou, aí você vai lá e deleta o irmão. Anulou, pronto. É fácil hoje, é só bloquear o irmão. Bloqueia aí. Hein? Uma palavra mal interpretada até no WhatsApp. Você sabia disso, que eu já vi situações assim? Gente, deixa eu te contar uma coisa. Letra não tem sentimento. Tem que ter cuidado com aquilo que você lê, porque eu já vi gente ficando chateado com palavra de WhatsApp. Gente. Mas por que colocou assim? Eu vi uma história de um pai que pegou a carta do filho e na carta estava escrito assim: pai, o pai lendo, né? Mande dinheiro para mim porque eu estou sem grana. O pai, mas que menino desaforado. A mãe choveu, meu filho. Pegou a carta e leu assim: pai, manda um dinheiro para mim porque eu estou sem grana. Ué, moleque, foi assim que foi. Tá desse jeito aqui, marido. Entendi. Tem gente assim, irmãos, se doendo por palavrinhas, sabe? Eu fico pensando quando é que vai crescer. Quando é que vai amadurecer? Tem irmãos que anulam a comunhão com o outro por coisas banais. Gente, nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para um lugar eterno. E nesse lugar eterno não vai entrar esse tipo de situação. Nesse lugar eterno para onde a gente vai, quantos aqui creem que está indo para lá? Não vai entrar esse tipo de pincuinha lá, não vai, cara. Tem que ser tudo acertado aqui. A Bíblia diz que nós devemos entrar em acordo com o nosso adversário enquanto nós estamos com ele a caminho. Porque senão o adversário vai nos entregar o juiz vai entregar a gente para o guarda e a gente vai para a prisão e só sai de lá quando pagar a dívida toda. Tem gente que por conta de alguma coisa que acontece com o irmão, você sabe o que ele faz? Ele coloca de lado. Não, fulano ali, velho, bênção de Deus, mas não dá mais não. E aí, meu irmão, Satanás entra. E Satanás vai gerando uma barreira entre você e o seu irmão, e acabou a comunhão, acabou a amizade, e foi embora. Eu tenho buscado com minha esposa, e o Will sabe que nós temos buscado sanar todo tipo de situação, mas não tem dado. Mas eu não vou ficar, irmão, aprisionado, porque eu estou tentando acertar as coisas e não estou conseguindo. Mas se eu ficasse lá em casa chorando, desesperado, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? Por que não? E por que isso? Não vou. Uma das irmãs, procurei, me refiz, pedi perdão, ela me abraçou, me perdoou, é amiga, a gente se encontra, se beija na rua, se abraça, porque a gente precisa quebrar essas coisas. Eu busquei fazer isso com todos. Muitos dos meus amigos, que eram amigos que me ligavam, ficavam 2, 3 horas comigo no telefone, se afastaram de mim, por muitas coisas que ouviram. Eu busquei, conversei, eu tentei, mas não deu. Mas agora, vou seguir meu caminho. Abençoando a cada um, amando a cada um, cheirando aqueles que querem me cheirar. Se quiser hoje, estou disposto. Sabe por quê? Eu estou indo para o céu. Eu estou indo para um lugar eterno, moço. E essas coisas pequenas aqui da terra, vai enganchar lá no tribunal de Cristo. Vai dar trabalho lá. Vai dar trabalho. E se é para resolver, tem que resolver logo aqui. Tem que resolver logo aqui embaixo, para não dar trabalho lá em cima. Diga para o irmão que está teorando, resolva aqui, resolva aqui. Gente, se for para passar vergonha, passa vergonha logo aqui. Porque lá em cima vai ser diante de milhares e milhares de santos e anjos. E o seu pecado vai ser exposto perante a eternidade. Mas tudo que é confessado aqui é esquecido, é riscado, é apagado e deixado aqui. Sabe qual é a atitude que a gente toma na grande maioria da igreja do Senhor? Uma atitude errada. Qual é a atitude errada? Uma atitude covarde. Qual é a atitude covarde? Isolamento. Se cala e se separar da pessoa. Todas as pessoas, ou quase todas que saíram da comunidade, eu busquei conversar e me refazer. Sabe por quê? Eu não quero passar vergonha lá em cima. Se for passar vergonha, eu vou passar logo aqui embaixo. Vou me humilhar logo aqui, pedir perdão logo aqui. Não é por mim, é por conta do amor que foi derramado.
Existe um amor que é derramado em nosso coração. Por mim, não daria certo. Por mim, pela minha pessoa, Josué, mas aquele que vive dentro de mim, quando a gente começa a adorar Ele, quando a gente começa a louvar o nome dele, quando a gente começa em oração, o amor vai sendo derramado e a gente começa, Senhor, eu quero abençoar fulano, eu quero abençoar ciclano, Senhor, toca a família do nosso irmão, Senhor, abençoa os filhos, e aí você começa a orar e é genuína a coisa acontece genuinamente. E vou dizer para você, tem pessoas aqui que estão guardando situações no coração e não vai ter avivamento, não vai ter glória, inclusive não vai ter nem arrebatamento para você. Se não resolver, não tem. Então, quando isso acontece, quem é que vai ganhar com a coisa? O diabo. Porque o diabo vai levar vantagem, ele vai começar a setar o nosso coração, a coisa vai ficar grande. São coisas pequenas. É tão pequeno que você nem acha que vale a pena mexer. Pedra pequena no sapato dói demais. Causa uma ferida tremenda. A pedra grande a gente desvia, mas a pequena que está no sapato, ela machuca. Tem que tirar, gente. Alô? Amém. Irmãos, quando eu tinha meus 19, 20 anos de idade, eu tocava teclado na Bethesda. E tinha uma menina que vinha cantar. E ela sempre vinha cantar depois que o louvor terminava. Muitas vezes a gente aguardava os instrumentos. Aí pai, Josué, vem porque fulano vai cantar. E eu ia com a raiva. Meu Deus, por que dá oportunidade para essa menina agora? Mas era dentro do coração, né? Mas aí eu lá tocava com raiva, ô menina, menina chata, ai. E os caras, eu lá com os caras falavam, vai você, não vai você, não vai você. E ficava esse negócio, irmãos. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, rapaz, tu é menino, viu? Eu já estava com meus 19, eu acho que eu já estava até casado, eu acho. E o Espírito Santo falou assim, mas que meninão. Aí eu falei, o Espírito Santo, o que eu faço? Ele falou, leva um chocolate para ela. Criança, tinha uns 7 anos de idade, olha aí, gente, eu com 20 e tantos anos, brigando com uma menina de 7 anos de idade. Levei o chocolate. Dei o chocolate para ela no primeiro domingo. Ela veio e me deu um abraço. No segundo domingo ela veio de chocolate. Ela já sentou comigo na igreja. Ficou pertinho de mim ali. No terceiro domingo ela falou assim, ó, você é meu tecladista favorito. Ó, minha mãe tá fazendo uma feijoada para você hoje, viu? Falei, é picuinha que fica no coração e a gente não quer resolver. Efésios 4, 25 diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Tem que rolar a verdade, irmão. Para que o mover caia, para que a glória venha, a verdade tem que acontecer. Fechado? Amém? Eu estou falando aqui sobre a nossa comunhão. Agora, com quem que a gente não deve ter comunhão? Com quem que a gente não pode ter comunhão de jeito nenhum? Com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Com aqueles que são inimigos da palavra da santidade. Com aqueles que são inimigos do comportamento bíblico. Filipenses 3,18, Paulo diz assim, pois muitos andam entre nós, os quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmão, tem gente no nosso meio, no meio da igreja do Senhor, tem gente inimigo. E Paulo falou assim, quando eu estive com vocês, eu falei com vocês repetidas vezes. Ou seja, Paulo estava repetindo mensagem. Esses dias eu vi um irmão criticando Luiz Hermínio, porque está repetindo mensagem. Eu falei, meu Deus, o cara prega todo fim de semana, um bocado de mensagem na internet e não vai ter mensagem repetida, vai procurar o que fazer. Rapaz, tem que repetir mesmo. Se é mensagem de bênção, tem que repetir. E Paulo está repetindo a mensagem aqui. Verso 18 diz assim, pois muitos andam entre vós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, tem que repetir a mensagem. Está comigo? Amém? Todos nós que nascemos de novo somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, mas a Bíblia nos instrui em quais condições devemos manter a comunhão com os nossos irmãos. Em qual condição eu vou manter comunhão com meu irmão? Tem gente que usava uma frase antiga que falava assim, a igreja, presta atenção, a igreja é o único exército que abandona os feridos no campo de batalha. Quem aqui já ouviu essa frase? A igreja é o único exército que abandona os feridos no campo de batalha. A gente já ouviu muito essa frase. E isso aqui pode ser verdade. Se o soldado ferido realmente quiser ser tratado e mudar de vida. Porque um dos problemas das pessoas hoje nas igrejas é querer ser apoiadas vivendo e praticando seu pecado. Não, fulano me abandonou, fulano não está... Mas está no pecado, não dá. Eu ando em arrependimento. A igreja aqui anda em arrependimento. Nós não andamos aqui em pecado, a gente anda buscando nos arrepender. Amém? Amém? E nós vamos andar com as pessoas que querem se arrepender. E aí, tem algumas passagens que essa turma está usando aí, passagens isoladas para sustentar o seu pecado.
Exemplo, gente, Jesus comia com publicanos e pecadores, então eu vou me assentar na Olívia Flores para comer com os publicanos e pecadores. E Jesus também diz, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico, então eu não preciso estar dentro da igreja, eu tenho que estar com a galera doente lá, bebendo, fazendo e acontecendo. Gente, vocês acreditam que eles falam isso? Eu preciso me fazer de fraco para com os fracos. Se o cara bebe, eu tenho que beber junto com ele para ganhar ele para Jesus. É assim. E a mensagem a respeito do amor é a única pauta dos pregadores de coach moderno. É o amor. Só vale o amor nas mensagens. Não tem Deus justo, não tem colheita de pecado, não. É só amor. Como é, irmãos, que nós devemos caminhar uns com os outros aqui? De que forma eu devo manter comunhão com você? Enquanto você está mantendo comunhão com Deus, com a palavra dele e com o corpo de Cristo. Aí a gente mantém comunhão uns com os outros. Amém? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3,6 diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Meu Deus, apartou do cara, não quer ajudar o cara, não quer mais andar com o cara. Mas o cara está desordenado, o cara não quer mudar. É Bíblia, é palavra de Deus, gente. A gente tem que começar a colocar esses princípios em prática. Meu Deus, a igreja abandonou. Abandonou porque não quis mudar. Abandonou porque queria continuar na prática. E não segundo a tradição que de nós recebeste. O verso 14 do mesmo capítulo. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Não, a gente tem que andar com o cara bebendo, fumando, se prostituindo, não, porque é nosso irmão em Cristo. Não, esse é o meu, não é não. Tem que ter uma separação aí, meu povo. Vocês estão com a Bíblia aberta, não? O texto que eu li é o mesmo que vocês leram aí, não? É o mesmo? Não, Jó, tem que interpretar o texto aí. O grego quer dizer, não, senhor, o grego está dizendo a mesma coisa. Então, como eu devo me relacionar com o irmão que anda em pecado e não quer mudar? 1 Coríntios, abre comigo. Vamos deixar esse fundamento bem firme aqui, já estou encerrando, para participarmos da mesa. 1 Coríntios 5, encontraram? O verso é o 11, diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Moça, a igreja, rapaz, não quer andar com um povo que está precisando. Gente, nós vamos andar com as pessoas que estão buscando mudar. Nós vamos andar com as pessoas que estão buscando se arrepender. Eu não estou falando de discípulos novos que estão chegando. Eu estou falando de crente velho que não quer mudar, não dá. Agora, a gente não pode embolar o nosso tratamento com aquele irmão que não quer mudar com o tratamento de fora, com aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Nós devemos manter um contato santo com as pessoas de fora. Não nos assentar na roda dos escarnecedores, mas tratar as pessoas que não conhecem a Jesus com amor. Não é verdade? Atos 5, verso 13 diz assim: os demais, falando da igreja do Senhor, ninguém ousava se juntar com eles, com a igreja, né? Embora o povo os tivesse em alto conceito. Jerusalém, eles estimavam a igreja. Não se juntava, mas estimava a igreja. A igreja era bem vista pela cidade. 1 Tessalonicenses 3, 12 diz assim: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Gente, nós temos que nos portar com alegria para o povo de fora. Não estou falando para você estar lá ouvindo piada, se assentando lá, mas é necessário ser gentil com a turma lá fora, ou então nós não somos sal, porque sal, ele salga fora do saleiro. Amém, gente? E aí eu gostaria de ler alguns versículos aqui, encerrando, à luz da palavra de Deus aqui, para que você veja o quanto nós precisamos andar em unidade. São mandamentos. Eu vou ler os versículos e você vai pegando aí. Amai-vos cordialmente. Romanos 12, 10. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5, 13. Sujeitando-vos uns aos outros. Efésios 5, 21. Suportai-vos uns aos outros. Colossenses 3, 13. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Colossenses 3, 16. Perdoai-vos mutuamente. Colossenses 3, 13. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5, 16. Orai uns pelos outros. Tiago 5, 16. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Sede mutuamente hospitaleiros. 1 Pedro 4, 9. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, 2. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros,
João 13, 14. Não faleis mal uns dos outros. Tiago 4, 11. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, 15. 1 Tessalonicenses 5, verso 14. Diz assim a palavra de Deus, encerrando aqui com esse verso. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos, ou seja, pacientes para com todos. Verso 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Se nós não batalharmos em favor da comunhão, nós vamos clamar a glória de Deus, mover, avivamento, e não vai acontecer. Por que os congressos são bênção? Porque o congresso você não conhece ninguém. E lá no congresso você se derrama, lá você ora, chora, e o fogo cai. Mas quando você entra aqui, que você olha para Diogo e fala, meu Deus, é Diogo, meu Pai do céu. E você está ali cantando, mas Diogo está ali, meu Deus, oh Diogo. Não vem, porque existem barreiras e precisam ser quebradas. Amém? Vamos quebrar?